O verão daquele janeiro chegou com uma intensidade que parecia quase sufocante. O calor penetrava até os ossos e fazia o ar parecer mais denso, quase paralisando tudo ao redor. Eu estava em casa tentando fugir daquela atmosfera abafada, quando de repente ouvi um toque firme na minha porta. Era Marcelo, meu vizinho do andar de cima, um homem que eu conhecia há algum tempo, mas com quem nunca tinha trocado mais do que um sorriso ou um cumprimento casual. Ele apareceu ali com aquele jeito simples, pedindo emprestada uma chave de fenda. O ar-condicionado dele tinha parado de funcionar, e no calor daquela tarde, aquilo parecia um pequeno desastre. Sem pensar muito, peguei a chave e o convidei a entrar. Mal sabia eu que aquele pedido tão corriqueiro seria o início de algo muito maior do que um simples concerto. Enquanto ele se aproximava do aparelho, pude sentir o cheiro dele, uma mistura sutil de algo fresco e masculino que me trouxe um arrepio inesperado. Quando nossos braços se tocaram, ainda que por um instante breve, algo dentro de mim despertou. Um formigamento, uma eletricidade que percorreu meu corpo como se um batilho invisível tivesse sido acionado. A sensação era estranha, mas ao mesmo tempo doce, como um segredo que eu não sabia que queria guardar. Marcelo se inclinou para pegar a ferramenta e, no processo, suas mãos cobriram as minhas para me guiar melhor. A proximidade foi quase irresistível. Senti o calor do corpo dele tão perto, quase fundindo-se ao meu. Meu coração disparou como se fosse querer sair do peito, e os meus músculos, antes relaxados, ficaram tensos, prontos, como se esperassem algo que eu nem sabia o que era. Foi um momento que durou pouco, mas que parecia eterno na minha mente. Quando nossos rostos se aproximaram, o mundo ao redor parecia ter desaparecido. O ar ficou denso, carregado de uma tensão palpável. Dentro de mim, senti algo endurecer, não de medo, mas de coragem. Uma força nova que eu não sabia que possuía. Era como se aquela proximidade tivesse despertado um desejo profundo, um anseio por descobrir tudo o que havia além daquela barreira invisível que eu tinha me imposto. Mesmo com as mãos dele envolvendo minha cintura, me mantive firme, embora pudesse sentir um tremor quase imperceptível. Marcelo me ajudava, mas aquele toque tinha um significado que ia muito além do conserto do ar-condicionado. Era um contato físico que acendia uma conexão, uma espécie de segurança que eu não sentia havia muito tempo. Era como se, naquele abraço, tudo fizesse sentido. O calor, a tensão, o toque e uma nova sensação de pertencimento começasse a crescer em mim. De repente, um trovão cortou o céu e uma brisa fresca anunciava a chegada da chuva. Aquele som, misturado ao cheiro de terra molhada que começava a se formar, criou uma atmosfera mágica e quase cinematográfica. Quando finalmente terminamos de consertar o aparelho, Marcelo me olhou de um jeito diferente. Havia uma intensidade no olhar dele que me fez perceber que aquele momento tinha mudado algo entre nós. Então, enquanto a chuva começava a cair, sem pressa, nossos olhares se encontraram e tudo pareceu se dissolver ao nosso redor. O beijo veio como um impulso natural, como se estivéssemos esperando por aquilo há muito tempo sem saber. Senti meu corpo inteiro reagir, uma mistura deliciosa de força e vulnerabilidade, de entrega e resistência. Foi um momento transformador, como se um novo capítulo tivesse sendo escrito dentro de mim. Depois do beijo, trocamos confidências, palavras carregadas de coragem e vulnerabilidade. Foi ali que eu percebi que havia descoberto uma versão nova de mim mesma, mais forte, mais aberta e muito mais disposta a viver o amor de verdade, sem medos ou reservas. E no fundo, eu entendi que a verdadeira força não nasce sozinha, mas quando alguém especial chega perto o suficiente para nos mostrar que podemos ser inteiros, completos, mesmo sendo vulneráveis. Depois daquele beijo,
Um silêncio confortável tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse decidido desacelerar só para nós dois. A chuva caía lá fora, criando uma trilha sonora suave que misturava gotas no telhado com o farfalhar das folhas balançando ao vento. Eu podia sentir o calor do corpo dele tão perto, quase fundido ao meu, e aquilo parecia afastar qualquer sombra de dúvida ou insegurança que eu ainda carregava. Ele segurou minha mão com delicadeza, um gesto simples, mas que carregava um significado profundo. Naquele toque, havia um convite silencioso para que eu me abrisse, para que confiasse, para que entregasse um pouco do que eu guardava só para mim. E, apesar do medo que ainda pulsava em mim, algo na forma como ele olhava para mim me fazia sentir segura, protegida. Comecei a perceber como a coragem podia ser delicada, como podia existir no meio da vulnerabilidade. Eu sempre me considerei forte, mas naquele momento entendi que ser forte não significava ser impenetrável. Por o contrário, era justamente essa capacidade de se abrir, de deixar o outro se aproximar, que me dava força de verdade. Marcelo não estava ali só para consertar um aparelho. Ele estava ali para consertar partes de mim que eu nem sabia que estavam quebradas. Enquanto falávamos das nossas histórias, dos nossos medos e sonhos, senti uma conexão se formar que ia muito além do físico. Era uma conexão de almas, de experiências compartilhadas, de momentos que nos moldaram e que agora se entrelaçavam. Ele me contou sobre as batalhas dele, suas dúvidas, e eu me vi revelando pedaços meus que até então mantinha escondidos. Era libertador, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que finalmente encontrava o seu lugar. A chuva continuava caindo lá fora, lavando não só o calor do dia, mas também todas as barreiras que eu tinha construído ao redor do meu coração. A sensação era de renovação, de renascimento. Eu sentia que aquela noite marcava o começo de algo Novo, uma jornada que eu estava pronta para enfrentar, mesmo sem saber onde ela me levaria. Quando finalmente nos despedimos, Marcelo me olhou com uma ternura que aqueceu meu peito e me fez sorrir, um sorriso verdadeiro, daqueles que nascem do fundo da alma. Eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim para sempre, e pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida podia ser mais leve, mais intensa, mais cheia de significado. A porta se fechou atrás dele e eu fiquei ali, parada, respirando devagar, sentindo cada batida do meu coração. O calor daquela tarde parecia distante agora, substituído por uma calma gostosa que me envolvia. Eu sabia que aquela chave de fenda tinha aberto mais do que uma simples porta. Ela tinha aberto um caminho para minha própria coragem, para o meu desejo de viver e amar de verdade. E ali, naquele momento, decidi que não deixaria mais o medo me paralisar, que ia me permitir sentir, me permitir errar, me permitir ser inteira, porque a verdadeira força, eu tinha descoberto, nasce justamente quando alguém especial chega perto o suficiente para despertar em nós o melhor que podemos ser. Nos dias que se seguiram, aquela tarde quente de janeiro parecia ter deixado uma marca invisível em mim. Uma marca que pulsava a cada vez que eu fechava os olhos e me lembrava do toque, do cheiro, do olhar de Marcelo. Era como se, de repente, minha percepção do mundo tivesse mudado. Tudo parecia mais intenso, como se eu estivesse vendo cores que antes estavam escondidas, ouvindo sons que antes passavam despercebidos. Cada vez que ele aparecia na porta, não era mais só para pedir alguma coisa ou para uma conversa rápida. Era um convite silencioso para que a conexão entre nós se aprofundasse. E eu sentia que essa proximidade tinha algo de mágico, algo que fugia à lógica do cotidiano. Era um espaço onde eu podia ser vulnerável, mas também forte, onde podia me perder e ao mesmo tempo me encontrar. Quando Marcelo chegava, sentia aquele cheiro dele, uma mistura delicada de frescor e algo familiar que me fazia arrepiar até os fios do cabelo.
A sensação do toque das mãos dele na minha pele parecia gravar uma nova língua no meu corpo. Uma língua que falava de desejo, respeito e coragem. Cada gesto, por mais simples que fosse, carregava um significado profundo. Era como se a gente estivesse dançando uma coreografia que só nós entendíamos. Eu me lembrava daquele momento em que ele segurou a minha mão para me guiar quando consertávamos o ar-condicionado. Naquele instante, meu coração disparou e senti meu corpo inteiro se preparar para algo desconhecido. Foi a primeira vez que percebi que a intimidade não precisava ser apressada, que podia ser construída em pequenos toques, olhares e silêncios compartilhados. A coragem que nasceu dentro de mim naquele dia foi se espalhando como fogo lento, iluminando cantos que eu tinha medo de explorar. Eu não era mais a mesma Camila que evitava se entregar por medo de se machucar. Agora eu queria mais. Mais da vida, mais do amor, mais de mim mesma. E isso era assustador e excitante ao mesmo tempo. Uma noite, depois de um jantar simples que Marcelo trouxe para mim, ficamos sentados na varanda olhando para o céu que começava a escurecer. A chuva que tinha vindo naquelas primeiras horas daquela história agora se transformava em uma lembrança vívida, quase como um símbolo da transformação que eu estava vivendo. Falamos sobre os nossos medos mais profundos, sobre as coisas que ninguém vê, aquelas que ficam escondidas no silêncio da alma. Ele me contou como, por muito tempo, também tinha medo de se abrir, de mostrar suas fraquezas. E eu ouvi, pela primeira vez, com atenção verdadeira, sem máscaras, sem defesas. Senti aquela conexão, aquela troca genuína, me fez perceber que a verdadeira intimidade é construída sobre a confiança que se cria entre duas pessoas, e que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, apesar dele. Naquele momento, senti meu peito se expandir com uma mistura de esperança e paz. Era como se aquele encontro tivesse me dado permissão para ser quem eu realmente era, com todas as minhas contradições, dúvidas e desejos. Marcelo não estava ali para me julgar ou me mudar, mas para me aceitar, para caminhar ao meu lado nessa jornada que eu estava começando a desbravar. E então, naquela varanda, com as estrelas tímidas aparecendo no céu, eu entendi que não precisava mais me esconder atrás de defesas frágeis, que podia me permitir sentir, errar, amar e ser amada. Porque, no fundo, a verdadeira força vinha desse encontro, dessa entrega mútua, desse reconhecer no outro um reflexo do que existe de mais autêntico em nós. Voltei para dentro de casa com o coração acelerado, mais sereno. O calor daquele janeiro já não parecia mais sufocante. Agora eu sentia que carregava dentro de mim uma chama viva, uma força que me impulsionava para o desconhecido com confiança e vontade. E tudo isso tinha começado com uma chave de fenda e um simples pedido de ajuda. Eu sabia que a partir daquele dia a minha vida não seria mais a mesma. E estava pronta para viver essa nova história, cheia de coragem, vulnerabilidade e amor. Os dias se tornaram semanas, e a presença de Marcelo foi se tornando algo que eu esperava com ansiedade e uma ponta de nervosismo gostoso. Cada encontro, cada conversa, cada toque me fazia descobrir uma nova camada de mim mesma, camadas que eu nem sabia que existiam, mas que ansiavam por ser reveladas. Era como se, aos poucos, eu tivesse desmontando minhas defesas, peça por peça, para construir algo mais verdadeiro e forte. Lembro-me de uma tarde particularmente quente, quando ele apareceu com um sorriso fácil e aquele olhar que me fazia esquecer do tempo. Aquele sorriso que carregava a promessa de cumplicidade, de segredos compartilhados, de um futuro ainda incerto, mas cheio de possibilidades. Sentamos na minha sala, com as janelas abertas para entrar aquele vento gostoso, abertas para deixar a brisa entrar, e conversamos por horas sobre nossos sonhos, nossas dores, nossas expectativas. Nessas conversas,
Eu percebia como Marcelo não era apenas um vizinho, mas um companheiro que me incentivava a crescer, que me escutava sem pressa e que me respeitava em cada silêncio. Ele parecia entender, sem precisar de muitas palavras, que minha força vinha da minha vulnerabilidade e que minha coragem era alimentada por quem eu realmente era, com todos os meus medos e desejos. Naquele instante, senti uma confiança que nunca antes havia experimentado. Eu podia ser totalmente eu mesma, sem máscaras ou defesas, e ainda assim ser aceita, amada. Essa sensação me enchia de uma energia nova, me fazia querer enfrentar o mundo com uma determinação renovada. Com o passar do tempo, nossos encontros foram ganhando novos contornos. A cada toque, a cada sorriso, a cada olhar, nossa conexão se aprofundava. Aquele beijo na chuva, que no começo parecia um momento isolado, agora era o símbolo de tudo que estávamos construindo juntos. Um misto de paixão, entrega e descoberta. Certa vez estávamos na varanda observando as estrelas tímidas no céu noturno, quando Marcelo segurou minha mão com uma firmeza doce e disse: Camila, você é mais forte do que imagina. E essa força que você tem é linda porque não esconde quem você é de verdade. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim por dias. Era um reconhecimento que eu precisava, uma confirmação de que minha jornada de autoconhecimento e aceitação estava no caminho certo. Senti que aquela história, que começou com um simples pedido de uma chave de fenda, estava se transformando na maior aventura da minha vida. Não uma aventura sem riscos, mas uma aventura que valia cada instante, cada medo superado, cada sorriso compartilhado. A confiança entre nós era o alicerce que sustentava tudo. Mesmo nas dúvidas, nos momentos de insegurança, eu sabia que podia contar com ele, assim como ele podia contar comigo. E essa troca fez com que minha percepção de amor mudasse completamente. Não era mais sobre perfeição ou ausência de medo, mas sobre estar disposto a caminhar junto, mesmo quando o caminho fosse incerto. À medida que o verão avançava, eu sentia meu coração se abrir mais e mais. Havia uma paz inesperada no meio daquela entrega, uma sensação de que eu finalmente estava vivendo de verdade, sentindo cada emoção em sua plenitude. E tudo isso me transformava, me preparava para enfrentar o que viesse com a coragem que eu nunca soube que tinha. Hoje, quando penso naquela tarde quente de janeiro, percebo que aquele simples gesto de ajuda foi o ponto de partida para uma revolução dentro de mim. Marcelo não foi só o homem que consertou meu ar-condicionado, ele foi o homem que acendeu uma chama, que despertou minha coragem, que me mostrou que o amor verdadeiro começa quando a gente deixa alguém chegar perto o suficiente para ver quem a gente realmente é, com todos os nossos medos e desejos. E por mais que o futuro ainda seja um mistério, eu sei que estou pronta. Pronta para viver, para amar, para ser inteira, com toda a força que vem da minha vulnerabilidade. Com o tempo, percebi que o amor, como todo na vida, não era feito só de momentos perfeitos. Vieram também os desafios, os silêncios desconfortáveis, as inseguranças que surgiam quando menos esperávamos. Marcelo e eu tivemos nossas primeiras discordâncias, pequenas fiscas que, à primeira vista, pareciam ameaçar a leveza que estávamos construindo. Lembro de um dia em que uma simples diferença de opinião se transformou num silêncio pesado entre nós. Eu me senti vulnerável, como se aquelas paredes que havia começado a derrubar tivessem ameaçadas de cair de novo. Naquele instante, vi que o amor exigia não só coragem para se entregar, mas também paciência para entender e aceitar as imperfeições do outro e as minhas próprias. Foi nesse momento que descobri a verdadeira profundidade da conexão que Marcelo e eu tínhamos. Ele se aproximou devagar, como quem respeita uma delicadeza, e disse, olhando nos meus olhos: "Não precisamos ser perfeitos, Camila. Só precisamos estar dispostos a tentar juntos."
Aquele simples gesto de humildade e sinceridade fez meu coração se aquecer novamente. Aprendi que a força que nasce na proximidade não é aquela que repele os problemas, mas aquela que os enfrenta, que os acolhe. Era um processo de construção, dia após dia, com erros e acertos, medos e abraços apertados. A cada desafio, sentia crescer em mim uma resiliência nova, uma vontade genuína de construir algo que valesse a pena, mesmo que isso significasse cair e levantar muitas vezes. Com Marcelo, comecei a entender que vulnerabilidade não era fraqueza, mas um ato de bravura. A cada confidência, a cada lágrima compartilhada, a cada riso dividido, estávamos escrevendo juntos uma história de coragem e amor. E apesar do mundo lá fora parecer caótico, dentro daquele pequeno universo que criamos, eu sentia um refúgio, uma segurança que me permitia ser inteira. A rotina do dia a dia não apagava a intensidade dos nossos momentos, ao contrário, ela os tornava mais reais, mais palpáveis. Havia a simplicidade de preparar o café da manhã juntos, a cumplicidade das conversas despretensiosas e o conforto do silêncio compartilhado. Tudo isso, somado aos pequenos gestos de cuidado e atenção, fortalecia ainda mais o laço entre nós. Mas, claro, também havia um medo. O medo de se entregar totalmente, de perder o controle, de se machucar. E foi exatamente esse medo que me fez hesitar às vezes. Eu me perguntava se aquela força que sentia dentro de mim seria suficiente para suportar as tempestades que poderiam vir. Foi então que Marcelo, com sua paciência e ternura, me mostrou que o amor verdadeiro não exige perfeição, nem garante ausência de dor. Ele exige coragem. Coragem para se abrir, para perdoar, para continuar, mesmo que tudo pareça difícil. Difícil. E juntos descobrimos que essa coragem compartilhada era o que nos mantinha firmes. Em uma dessas noites, enquanto a chuva batia nas janelas e o vento cantava uma melodia suave, percebi que aquela história havia me transformado profundamente. Eu não era mais a Camila que se fechava para o mundo, que tinha medo de sentir demais. Eu era uma mulher que aprendeu a acolher suas emoções, a confiar no outro e, acima de tudo, a se amar. E olhando para Marcelo, com seus olhos que refletiam tanta sinceridade e afeto, soube que aquela era a verdadeira força que eu buscava. Uma força que nasce no encontro, na entrega, na coragem de amar e ser amada. A chave de fenda que ele pediu naquela tarde quente já não era só uma ferramenta qualquer. Ela simbolizava o começo de uma jornada que me ensinou o valor da coragem, da vulnerabilidade e do amor verdadeiro. E eu estava pronta para continuar caminhando, lado a lado, com ele, sem medo, com o coração aberto e cheio de esperança. Com o passar dos meses, Marcelo e eu fomos criando um ritmo próprio, um equilíbrio delicado entre o inesperado e o cotidiano. Cada encontro parecia uma descoberta, um convite para mergulhar ainda mais fundo em nós mesmos e no que construíamos juntos. Uma tarde, depois de um dia intenso de trabalho, ele apareceu com uma surpresa simples, mas carregada de significado. Um livro antigo que sabia que eu queria ler há tempos. Aquele gesto tão singelo me fez sentir cuidada de uma forma que eu jamais havia experimentado. Naquele momento, percebi que o amor estava nas pequenas coisas, no olhar atento, no gesto de pensar no outro, no silêncio que acolhe. Sentei-me ao seu lado no sofá e começamos a ler juntos, cada um com seus pensamentos, mas conectados pelo mesmo sentimento. A luz suave do fim da tarde entrava pela janela, iluminando nossos rostos e criando uma atmosfera de intimidade e paz. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido e só existíssemos nós dois naquele instante.
Mas mesmo com toda a calma aparente, eu ainda sentia aquele frio na barriga. Aquela mistura de medo e excitação que me lembrava que estava me entregando de verdade. E era assustador e libertador ao mesmo tempo. Marcelo parecia perceber, porque segurava minha mão com firmeza, transmitindo uma segurança que eu precisava. Naquela noite, conversamos sobre nossos medos mais profundos. Falei sobre as inseguranças que me acompanhavam desde sempre, sobre o medo de não ser suficiente, de perder quem eu era no meio da entrega. Ele me ouviu sem pressa, sem julgamentos, e disse que via em mim uma força incrível, uma força que não vinha da ausência de medo, mas da decisão corajosa de continuar apesar dele. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim, me dando coragem para enfrentar as dúvidas que ainda teimavam a aparecer. Entendi que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas uma ponte que nos conecta uns aos outros, que nos torna humanos e reais. Com o tempo, aprendi também a valorizar o silêncio, aquele silêncio confortável que se instala entre duas pessoas que se entendem sem precisar falar. Era nesses momentos que eu sentia a profundidade da nossa conexão, a certeza de que estávamos construindo algo verdadeiro. Claro, nem tudo foi fácil. Houve dias de tensão, de distâncias emocionais que pareciam impossíveis de atravessar, mas sempre que isso acontecia, havia também a vontade de reconstruir, de entender, de recomeçar. E era nessa vontade que eu encontrava minha força. Agora, olhando para trás, vejo que aquele janeiro escaldante foi apenas o início de uma transformação profunda. Marcelo não foi apenas um vizinho que precisou de uma chave de fenda. Ele foi o catalisador da minha coragem, o despertador da minha capacidade de amar e me permitir ser amada. E mesmo sabendo que o caminho ainda terá seus desafios, eu sinto dentro de mim uma certeza tranquila. A verdadeira força nasce quando deixamos alguém chegar perto o suficiente para enxergar nossas imperfeições e ainda assim escolher ficar. Com o passar dos meses, nossa conexão se tornou uma espécie de refúgio para mim, um espaço onde eu podia ser autêntica, com todas as minhas dúvidas, medos e sonhos. Marcelo se mostrou um parceiro paciente e presente, alguém disposto a escutar e entender, sem pressa ou julgamentos. Eu mesma comecei a perceber mudanças profundas dentro de mim. Aquela mulher que um dia teve medo de se abrir, agora encontrava força na própria vulnerabilidade. Era um processo lento, delicado, mas transformador. Eu me sentia mais inteira, mais conectada comigo mesma e com o mundo ao meu redor. Numa tarde qualquer, enquanto ajudávamos um ao outro com pequenas tarefas na minha casa, percebi como aquela intimidade cotidiana tinha o seu próprio encanto. O jeito como ele ajeitava uma almofada, o cuidado para preparar um café, o olhar atento que trocávamos, tudo isso falava de uma cumplicidade que não precisava de grandes palavras para existir. Ao mesmo tempo, senti que o amor não era apenas feito de momentos bons, mas de desafios também. Houve vezes em que nossas inseguranças e medos se manifestaram, trazendo dúvidas e até conflitos. Mas diferente do passado, eu já não me sentia sozinha para enfrentá-los. Marcelo estava ali comigo, disposto a construir, não a destruir. Nessas horas eu aprendi o valor da paciência e da empatia. Entendi que amar alguém é, acima de tudo, aceitar suas imperfeições e saber caminhar junto, mesmo que o trabalhe. Lembro-me de uma tarde em que estávamos sentados no sofá, conversando sobre o futuro. Eu falava das minhas inseguranças, das vezes que ainda me sentia pequena diante da imensidão do que estava vivendo. Marcelo me olhou com uma ternura que parecia querer proteger até o que eu não sabia que precisava de proteção. Ele segurou minhas mãos com firmeza e disse: "Não precisamos ser perfeitos. Só precisamos ser sinceros e estar dispostos a tentar. Sempre."
Aquela frase ficou gravada em mim, um mantra que me ajudava a enfrentar meus próprios medos. Foi ali que entendi que o amor não é um estado estático ou idealizado, mas uma construção viva, que se renova com a coragem de ambos em se mostrarem verdadeiros, mesmo com todas as imperfeições. Com o tempo, passamos a celebrar não só os momentos felizes, mas também os aprendizados que vinham das dificuldades. Cada obstáculo superado reforçava a base do que estávamos construindo. E eu sentia, mais do que nunca, que não estava sozinha, que Marcelo era meu parceiro, meu companheiro de jornada. Essa reconstrução trouxe uma paz renovada para o meu coração. Eu me sentia mais inteira, mais confiante, porque sabia que o nosso amor era resistente, capaz de suportar as tempestades e florescer mesmo nas adversidades. E, acima de tudo, eu estava aprendendo que a verdadeira força reside no compromisso, no estar presente, no ouvir, no acolher o outro com suas falhas e virtudes. Enquanto o tempo seguia seu curso, senti que dentro de mim algo havia mudado profundamente, uma transformação que ia muito além do simples passar dos dias. Olhando para trás, para aquela tarde escaldante de janeiro em que tudo começou, percebo o quanto cresci, o quanto evoluí como mulher, como ser humano, como alguém capaz de amar e ser amada. Agora, com o Marcelo ao meu lado, eu não sentia mais o medo sufocante do passado. Em vez disso, carregava uma coragem renovada, uma vontade imensa de viver cada momento com intensidade, autenticidade e entrega. Aprendi que o amor verdadeiro não é feito só de encontros perfeitos ou histórias sem problemas. Ele é tecido com coragem, vulnerabilidade, perdão e, acima de tudo, esperança. Em nossas conversas longas, sob a luz suave do entardecer, falávamos do futuro não com pressa ou certezas, mas com a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer desafio que viesse. Marcelo me mostrava que estar perto de alguém especial é permitir-se crescer lado a lado, mesmo quando o caminho é incerto. Senti que a força que nasceu em mim naquela época não era apenas minha, ela era nossa. Um laço invisível, porém inquebrável, que nos mantinha firmes e nos impulsionava a buscar o melhor em nós mesmos e um no outro. E assim, com o coração leve e cheio de amor, eu sigo caminhando. Sei que o futuro ainda reserva surpresas, desafios e descobertas. Mas hoje não importa o que venha, eu sei que estou pronta. Pronta para ser inteira, para amar sem medo, para construir uma vida que valha a pena, com coragem, com paixão e com a certeza de que o amor que realmente importa nasce quando alguém chega perto o suficiente para ver quem somos de verdade. Às vezes a vida nos surpreende em silêncio, não com grandes gestos ou reviravoltas dramáticas, mas com o simples ato de alguém permanecer, de alguém escolher ficar. E foi isso que mais me marcou nessa jornada, perceber que a verdadeira transformação não veio apenas do toque, do desejo ou da paixão, mas do olhar constante, da presença firme, do cuidado nos dias bons e ruins. Eu costumava me esconder atrás de muros que pareciam me proteger. Tinha medo de ser vista de verdade, com as minhas imperfeições, com as marcas que a vida deixou em mim, com as inseguranças que aprendi a disfarçar tão bem. E então, Marcelo chegou. E ele não tentou derrubar meus muros. Ele apenas ficou ali, do outro lado, esperando que eu os abrisse quando eu tivesse pronta. E eu abri. Estar com ele foi como acender uma luz em um cômodo que há anos eu mantinha escuro. Comecei a enxergar partes de mim que eu havia esquecido ou que nunca tinha coragem de explorar.
Ele não me deu respostas prontas, nem promessas inalcançáveis, mas me ofereceu algo muito mais raro: espaço. Espaço para ser, espaço para crescer, espaço para sentir. Foi nesse espaço que eu floresci. Não somos perfeitos. Ainda temos dias em que tropeçamos nas palavras, em que o silêncio parece pesado, em que a rotina cansa. Mas agora sei que isso também faz parte, porque o amor verdadeiro não elimina as dores, ele as abriga. Ele segura nossa mão enquanto enfrentamos nossos próprios fantasmas, e às vezes, só isso basta. Hoje, ao acordar ao lado dele, ao sentir o calor do corpo e a tranquilidade do respirar, sei que não sou mais a mesma mulher que abriu a porta naquele dia quente de janeiro. Sou alguém mais inteira, alguém que aprendeu que a vulnerabilidade não é fraqueza e que deixar-se tocar, não apenas pela pele, mas pela alma, é um ato de profunda coragem. E no fim, foi isso que Marcelo me ensinou. A força não está em resistir, mas em permitir. Em permitir que alguém se aproxime, veja nossas sombras e ainda assim permaneça. E em permitir que o amor nos transforme, pouco a pouco, sem pressa, mas com verdade. Afinal, a verdadeira força nasce quando alguém chega perto o suficiente para ver quem somos de verdade.